Bem-vindo ao Mundo Livre. Hoje nós vamos falar sobre a derrota do acordo de paz no referendo na Colômbia. Estão comigo aqui na bancada Vilma Grzinski e Duda Teixeira. Duda, só para a gente situar, qual foi o resultado? Quantos por cento sim, quantos por cento não? O não ao acordo, 50,2%. O sim favorável ao acordo de paz, 49,8%. Tá, quer dizer, foi bem apertado, né? E lembrando que quando se diz que é não ao acordo, não significa que as pessoas são contra paz. Significa que elas não estavam a favor deste acordo. Elas ficaram com a impressão de que esse acordo não era justo, não é, Vilma? Ficaram com a impressão bem significativa, né? Porque o que teve uma reação de todo mundo faz. Como é possível falar não à paz? Então, foram cometidos vários equívocos na interpretação desse resultado, inclusive, você sabe, o jornalista que fica muito empolgado lá com a situação em loco, com as guerrilheiras bonitinhas, né? Começa a falar que não, que foi um sim à guerra, que isso são os colombianos maus, que são a favor da violência. Absolutamente não. Vamos lembrar que acordo de paz, realmente, você tem que fazer concessão. É por isso que chama acordo, né? Tem concessão de lado a lado. Quando teve o acordo que pôs fim aos conflitos ali na Irlanda do Norte, também tinha homens militantes do IRA que foram soltos, inclusive o Patrick McGee, que foi quem tinha colocado aquela bomba no hotel onde estava sendo realizada a convenção do Partido Conservador com a Margaret Thatcher. O objetivo era matar a Margaret Thatcher e a cúpula de todos os seus ministros. Matou 5 pessoas, 2 parlamentares e 3 mulheres que estavam acompanhando os maridos. Quer dizer, uma monstruosidade. E o IRA confirmou que tinha sido mesmo, só lamentando que não tinha conseguido. E o Patrick McGee, que tinha ido lá com nome falso, alugado um quarto no hotel e colocado a bomba no banheiro, ele teve investigação, descobriram que foi ele ficou preso 14 anos e foi solto. Hoje está solto aí, como muitos outros responsáveis por crimes de sangue. O acordo Israel com os palestinos, que permitiu a volta do Arafat, também tem muitos judeus israelenses que foram contra, por causa do histórico de atentados, muitos que ficaram contra depois, porque voltou a ter, enfim, uma administração lá que acabou levando a novos atentados. Mas procurar um acordo de paz não só é bom, como todas as pessoas que têm o mínimo de boas intenções em relação ao seu país têm que fazer. O que aconteceu foi que os colombianos, por uma pequena minoria, mas não interessa, né? Não pode ficar falando, não, quando você não gosta do resultado, mas foram só 50 mil votos. Inclusive, você vê que o próprio Juan Manuel Santos, que é o presidente, que foi o grande derrotado, porque ele que foi a figura principal em promover esse acordo, ele também não fala isso muito, porque ele também, quando ele foi reeleito agora, ele também foi reeleito com 50, alguma coisa dos votos. Então, vamos lembrar isso. Os colombianos acharam que votaram contra o acordo, não a favor da guerra, contra este acordo, acharam injusto, acima de tudo, a falta de punição. Isso pode estar certo ou estar errado, mas as Farc, o ódio da população colombiana, o mal que eles fizeram ao país, em nome de uma ideologia que eles falam, marxista-leninista, né? Então, os principais pontos foram a impunidade, que isso, qualquer acordo de paz vai ter que incluir. E as facilidades que eu tenho ali. É um acordo muito complexo, muito
muito envolvendo distribuição de terras, de onde muitos camponeses foram expulsos. Tem vários pontos, mas a impunidade dos líderes que continuaram matando, sequestrando, pegando crianças, tirando crianças dos pais, é uma coisa que acho que só o Estado Islâmico faz, tirando crianças para colocar para criar como guerrilheiros, quer dizer, pegar crianças, tirar crianças dos pais, às vezes indígenas ou aqueles camponeses das regiões mais afastadas, que é a selva ou o monte, como eles dizem, na Colômbia. Então, impunidade. A outra coisa que muitos colombianos foram contra é assim, a garantia de que as Farc, pós-acordo, teriam 5 lugares garantidos ainda que eles tenham feito esse esquema, porque a promessa, né, para as Farc é que elas teriam acesso, entrariam na política, deixariam as armas para entrar na política. E elas não seriam eleitas nessa primeira fase, mas também não teriam direito a voto, né, no parlamento. Mas ainda assim a população não gostou disso, né? Eu não estou fazendo aqui a defesa do voto pela rejeição. Eu estou dizendo, não, claro, só enumerando os argumentos. O que pegou mais. Porque não adianta você falar, sabe, foi a chuva, foi o furacão, foi o Uribe, daqui a pouco vai ser o Fernando Henrique também, né? Porque tudo que acontece é culpa de forças malignas ou que impediram o povo de ver a verdade. Isso está inserido num quadro geral do Brexit, esse acordo tinha apoio unânime de todo mundo, a ONU, os outros presidentes latino-americanos, o Papa, a Igreja, todos os 4 principais jornais, tinha de todo mundo, menos dos que foram lá e votaram não. Então, em certo sentido, também pode ter tido um voto assim, de protesto. Todo mundo vem aqui dizer para nós o que é melhor para o nosso país. O Papa até tentou interferir no resultado do referendo, prometendo que se ganhasse o sim, ele iria para a Colômbia, né? E não foi, não vai para a Colômbia. Você, pode falar o que quiser. O Papa é essa figura maravilhosa que provoca assim, você se identifica muito com ele, mas é melhor quando abre a boca, você fala assim, ai meu Deus, o santo Deus, o que vem aí? Vilma, vamos mostrar um vídeo que mostra a campanha pelo não, que explica um pouco disso que a Vilma estava falando. El 14 de septiembre de 2011, 3 niños de la comunidad indígena Awá fueron violados y masacrados en Barbacoas, Nariño. Ele conta um caso, né, de 3 meninos indígenas que foram estuprados e mortos por um guerrilheiro das Farc. E eles, para lembrar, evidentemente, só uma das muitas atrocidades cometidas pelas Farc. Né? Isso daí é um exemplo evidentemente exagerado, porque nem as Farc admitiriam a violação sexual de crianças e a morte. Quer dizer, não era política das Farc, né? O que eles faziam era levar crianças para transformar em guerrilheiros. Fizeram isso mais no passado, mas sustentar as suas atividades com o tráfico de drogas, todas as etapas, eles dominaram todas as etapas, produção, distribuição, e os sequestros também, porque eram sequestros muito disseminados. Alguns ficaram famosos, como o da Ingrid Betancourt, mas era uma prática disseminada. Qualquer pessoa ali que tivesse uma fazenda ou qualquer atividade, sequestrar o pai, a mãe, os filhos, manter... Inclusive o pai do Uribe, né? O pai do Uribe foi morto numa tentativa de sequestro. Duda, aliás, só lembrando disso, que uma vez eu fiz uma entrevista com o Uribe aqui em São Paulo, quando ele ainda era presidente, e ele aqui em São Paulo, com aquele monte de segurança,
E então eles achavam que o risco que ele corria era até no Brasil, ele achava que corria risco. E ele falou, eu perguntei de como era viver com esse esquema sempre ameaçado de poder ser morto e tal, não sei o que. Ele falou, os violentos les gustam mis ositos, quer dizer, os violentos, que é como eles chamam, gostam muito dos meus ossinhos. Foi a única vez que eu vi ele rindo na entrevista. Duda, o que vem daqui para frente, inclusive agora com o Uribe, né, ganhando força aí, que foi um dos grandes defensores do não? O Santos agora, não tem ninguém, até as Farc falaram, olha, a gente continua entendendo que a luta agora segue pelas palavras, né, e ninguém está falando em voltar para a guerra. E o Juan Manuel Santos, que é o presidente, obviamente enfraquecido, mas reconheceu, como a Vilma falou, esse resultado, e está chamando vários partidos, incluindo o Centro Democrático, que é o partido do Uribe. Que os inimigos dizem que não é de centro nem é democrático, mas ele está ali participando do jogo e brilhantemente, porque o Uribe, que já foi uma figura única, né? O único era assim, o inimigo em comum de todos os bolivarianos, dessa onda de bolivarianos, né? Ele depois ele sempre manteve um nível muito grande de popularidade. Inclusive, o Santos, na primeira eleição, foi eleito por ele, porque ele era o candidato O Santos foi ministro da guerra do Uribe, né? E toda a boa parte da campanha muito bem sucedida do Uribe, que enfraqueceu as Farc, né? Afinal das contas, esse acordo só saiu porque as Farc estavam enfraquecidas. Sim. E isso se deve, em grande parte, ao trabalho da insistência do Uribe de pegar pesado, de usar inteligência militar para bombardear, matar líderes das Farc e tal. O Santos era o cara da linha de frente. E pegar as computadoras. Ele pegar as computadoras. Que aquelas computadoras ainda pode ter muita coisa lá que não convém... não convém levantar agora. E o acordo, Diogo, quer dizer, o que segue agora adiante, que você perguntou, quer dizer, as Farc estão enfraquecidas e o Santos também está enfraquecido, né? Então, junta-se agora o Uribe, os representantes do partido dele e tudo mais, mas, enfim, eu acho que provavelmente vão surgir prazos aí do tipo, olha, daqui a um ano a gente vai ter um outro acordo renegociado e tal. Mas eu acho que com os principais atores enfraquecidos, não sei se vai ter alguma coisa tão imediata. Existe a possibilidade do Uribe entrar nessa negociação a partir de agora? Ou o grupo dele? Você vai ter o grupo dele, sim. E inclusive já está colocando coisas que ele gostaria de fazer esses acertos no acordo, né? Entre uma coisa que ele está falando é anistia só aqueles que são anistiáveis, né? Então, por exemplo, aqueles que cometeram delitos muito leves, crime de rebelião, então poderiam ser anistiados. Aqueles que fizeram crimes de lesa humanidade, genocídio, tortura, sequestro, esses não. Os chefes, né? Agora, são os chefes, né? Essa foi a concessão que ele fez. Agora, como ele ganhou, ele está na posição de colocar as exigências lá em cima. Tudo isso voltará a ser negociado. Outro aspecto que muitos colombianos rejeitaram é que essas negociações foram feitas todas sob a égide de Cuba, foram feitas em Havana, com que é lógico, porque o eixo Havana-Venezuela era quem sustentou durante muito tempo as Farc, fora o tráfico, a extorsão, essas coisas. Sustentou politicamente, com armas, com tudo. Dando aquela... com tudo. E isso teve uma grande rejeição entre os venezuelanos. Mas é aquilo, de novo, você só faz acordo de paz com o inimigo. Desculpa, entre os colombianos. Mas você só faz acordo de paz com o inimigo. Mas esse foi um dos aspectos que teve assim, um índice de rejeição muito grande, porque passou a impressão de que era um acordo que favorecia esse grupo. Que tinha sido, era um acordo, digamos, cubano-venezuelano. Né? Tanto que naquele vídeo que a gente viu, depois de contar a historinha dos meninos, aparece a imagem do Santos com o Raul Castro e com o Timoshenko,
Com Timoshenko, né? Que é o representante das Farc. E o acordo ainda tinha coisas tipo reforma agrária, né? Então, tinham coisas com uma raiz mais socialista e tal, e aí o pessoal do Uribe conseguiu explorar muito bem isso, né? Do tipo, então a gente vai entregar a terra para as Farc, né? Para eles continuarem produzindo coca e tudo mais, né? Nós vamos dar salários para eles, 700, então assim, realmente, também uma das coisas que levaram à vitória do não realmente foi colocar isso como uma coisa de Cuba, socialista e tudo mais. Né? Deixa eu mostrar aqui os vídeos da comemoração, quer dizer, foi na assinatura do acordo, que foi feito em Cartagena, uma festa ali com muita gente, todo mundo vestido de branco, pombas brancas. Viu, mas é interessante porque a Colômbia, a gente tem que lembrar que a Colômbia é economicamente um país que fugiu à regra, né, durante um bom período aí, liberdade econômica, eles conseguiram ter bolsões de segurança, né, teve um período em que em Bogotá era uma cidade que tinha atentados frequentemente e tal, hoje Bogotá é uma cidade segura. Cartagena, que é essa cidade histórica, que é tipo um Pelourinho bem melhorado, que tem ali, onde foi feita a assinatura, né? Quer dizer, essa ideia de que depois do referendo a Colômbia caiu de novo no caos e na guerra não é verdadeira, né? Porque não estava antes, né? Exato. Não é uma Síria. Então, essa estabilização que houve em grande parte do país, em outras partes não, porque a Colômbia é a América Latina, né? Foi devido ao Uribe, a popularidade do Uribe, que permanece, em grande parte, por causa disso, porque ele sim tirou a Colômbia e os colombianos, que fizeram um esforço fenomenal para sobreviver ao narcotráfico. Não acabou com o tráfico, vamos lembrar, mas não tinha mais o Pablo Escobar mandando explodir presidente, explodindo avião, ou seja, o narcotráfico saiu da disputa pelo poder político. Isso foi uma vitória muito grande do país como um todo. Teve uma recuperação econômica ali que não é brilhante, mas eles olharem para o vizinho, para a Venezuela, para ver como não fazer. Então, essa história, não, a Colômbia agora está no desconhecido, no caos. Não está porque não estava antes. Se as Farc resolverem retomar as ações militares, o que a atitude deles até agora tem sido mais assim, vamos fingir que não teve esse referendo, vamos continuar. Aí, a gente mostrou aquelas cenas da assinatura do acordo, olhando retrospectivamente, é claro que o Juan Manuel Santos se precipitou, acreditando, como cada vez mais tem acontecido, nas pesquisas. E daí chega no dia da eleição e fala, surpresa, o povo não votou como as pesquisas diziam. Deve ser uma conspiração do povo para deixar mal os institutos de pesquisa. Engraçado que a gente ouviu isso, né, Vilma, quando teve a votação do Brexit na Inglaterra, né? O povo... Mas então por que fizeram o referendo? Né? Você não queriam que o povo votasse conforme a sua consciência? Porque acreditavam com razão que precisava ter um mandato popular por trás de decisões tão importantes. Não é errado fazer o referendo. O que houve no caso específico da Colômbia foi um excesso de confiança no resultado e também, obviamente, ele estava esperando coincidir tudo com essa semana se escolhe o Nobel da Paz. Então, talvez por esse excesso de confiança, ele tenha se precipitado em fazer toda essa cerimônia. Muitas pessoas que não estavam acompanhando assim, o dia a dia dos assuntos da Colômbia, elas acharam que eles foram lá, assinaram o acordo de paz e pronto. Talvez ele devesse ter deixado essas cerimônias, mas essas cerimônias também foram muito para incentivar o voto
Era parte da campanha, né? A favor do Agora, acordo. E em alguns casos acabou funcionando contra. Eles viram esse Timoshenko aí, que o povo tem horror desse cara, e a ideia de que ele fosse ganhar o Nobel, porque o Nobel seria dividido entre o Santos e o Timoshenko. E o Raul Castro. E os colombianos, na maioria, odeiam, porque eles sofreram anos e anos com as Farc. Agora, vendo sobre referendos e plebiscitos, tem alguns especialistas que dizem o seguinte, que esse tipo de mecanismo é bom para você fazer perguntas simples, que as pessoas possam responder simples, que elas não precisem recorrer a um calhamaço desse tamanho de texto para ler e conhecer os detalhes. É o caso de um acordo desses. Não, evidente que... No caso do plebiscito da Colômbia, a pergunta era simples e era capciosa. Não, a pergunta é simples. A pergunta é simples. Se você é a favor de um acordo bom, justo, duradouro, eterno, que vai garantir a paz mundial, não, praticamente. Já é capciosa, mas de qualquer forma a pergunta é simples. Mas o que é necessário, o conhecimento técnico que é necessário para chegar à resposta é complexo. A pessoa tem que saber em detalhes todos os pontos de um acordo e tal. É só uma coisa assim que eu estou levantando, porque é uma coisa que se fala muito, que é um problema, porque na verdade é um recurso, em alguns momentos, populista, né? Porque é uma tentativa de quem chama o plebiscito, obviamente, pensa que vai ganhar, né? Pensa em ganhar, né? No caso do Santos, no caso do Cameron na Inglaterra. Mas tem essa questão de que é uma tentativa de se legitimar por meio do voto popular para questões que às vezes são muito complexas, e para isso existe o parlamento. Para essas questões existe o parlamento. Esse acordo foi aprovado pelo parlamento e no Supremo Tribunal. Agora, a confiança deles começou a mostrar que eles não tinham tanto, porque inicialmente tinha aquela exigência de que tinha que ter 50% de participação. Como em lugar civilizado, o voto é facultativo. É facultativo. E depois eles abaixaram radicalmente para 13%. Então, agora não adianta dizer, não devia ter convocado o plebiscito. Depois que já fez. Não, foi porque choveu. Não. Ou um outro estudioso, um especialista colombiano, fala assim, o problema foi que votaram contra o acordo as classes pobres, as classes médias baixas, a classe média Esse baixa. foi o problema. E os ricos. Opa, peraí. Quem que votou contra? Cada eleitor é um voto, né? Então, se você for falar, não, então esse acordo é só a classe média ilustrada que entende, então vamos ver, você tem... Não dá, né? É aquela coisa, né, Vilma? Assim como aqui no Brasil, né, nessas eleições municipais, né? Quando o povo vota a favor do seu candidato, né? A pessoa fala sabedoria popular. E quando vota contra, o povo é burro, está mal informado. E assim, né? Duda, e agora? Quando que eles vão usar a caneta, o balígrafo? Vamos mostrar o balígrafo? O balígrafo, exatamente. Agora tem que guardar o balígrafo. O balígrafo é a caneta que o Santos e o Timoshenko usaram para assinar o acordo lá em Cartagena. Só lembrando que em espanhol a caneta é bolígrafo. Bolígrafo, né? Caneta é bolígrafo, né? Essas canetas esferográficas chamam bolígrafo. E é de mau gosto, Duda? Quando que eles vão usar isso aí de novo, essa caneta horrorosa? Eu acho que o Santos vai guardar e deixar para o próximo presidente tirar da gaveta de novo. Não acho que... Você acha que em 2 anos, ele ainda tem 2 anos de mandato? Eu acho que não vai ser tão cedo, né? Até porque foram 4 anos até agora, os prazos sempre foram prolongados, né? Prorrogados, e vai ser difícil mesmo. E o próximo presidente pode ser muito bem Uribe, né, Vilma? Não, ele não pode. Não pode? Foi. Não, um dos motivos... Eles querem mudar a lei para isso. Ele já mudou uma vez. O Uribe já tentou mudar várias vezes. Ele vai mudar a segunda vez. O principal candidato, tem 3 candidatos ali disputando, agora, nesse momento, eles ganhariam. Ele já é o Zuluaga, que já foi
que já disputou com o Com o Santos. Santos. Ele ganhou no primeiro turno, vamos lembrar disso, e perdeu no segundo por uma pequena diferença, justamente porque o Santos propunha levar adiante essas conversações de paz e por isso que ele se sentiu tão seguro para convocar e assinar o acordo. Agora a gente vê que precipitadamente e achar que ia ganhar, inclusive isso e as pesquisas que, mais uma vez, por causa dessa conspiração do povo contra os institutos... Contra os institutos? Conspiração do povo contra os institutos. Ele estava errado. Agora, é certo buscar um acordo de paz? É certo. E acho que tem que continuar mesmo. Tá enfraquecido. O Uribe tem um mega autocontrole, ele quase que não vai resistir a dar uma sapateadinha na cabeça, porque ele era o aliado, o clássico, a criatura que se voltou contra o criador. Mas todo mundo espera que tenha um acordo melhor do que esse, já que os colombianos, ou então que os que são a favor compareçam às urnas da próxima vez, né? O que pode muito bem acontecer. Muito bem, obrigado aos dois. Este foi o Mundo Livre, toda terça-feira em TV. Até breve.